Muito bem, meu querido, meu parceiro, tamo junto aí nessa luta, hein? Da aprendizagem da genética, você vai longe com isso. Eu falei na aula anterior que uma herança monogênica, uma herança autossômica monogênica dominante pode apresentar penetrância ou expressividade variável. O que é penetrância e o que é expressividade? Penetrância é algo muito comum de se acontecer quando eu tenho herança monogênica autossômica dominante. O indivíduo, ele apresenta o gene para o problema, ele é, por exemplo, azão ou alguma coisa, mas ele não apresenta o fenótipo. Ele existe dentro do escopo de indivíduos que apresentam o gene dominante, uma certa parcela desse indivíduo que tem um fenótipo normal, apesar de apresentar o gene dominante para o problema. Isso acontece tanto em questões médicas, humanas, né, doenças genéticas e tudo mais, e também com planta. Isso é muito comum, por exemplo, com feijão. Aquele feijão comum que a gente compra, o carioquinha, ele é um feijão listrado e essa lista é determinada por um gene dominante. O indivíduo totalmente recessivo é aquele feijão liso, todo marronzinho. Existe uma parcela de feijões que apresentam um gene dominante, mas que ele surge ali todo lisinho. A minha dica para você é o seguinte: uma questão de genética que traga a informação de penetrância, por exemplo, o feijão carioquinha, por exemplo, o feijão carioquinha, o gene dominante manifesta lista, o gene recessivo manifesta ele todo homogêneo, sem lista nenhuma, totalmente liso, mas ele apresenta 95% de penetrância. Aí eu quero saber um pé de feijão heterozigoto cruzado com outro pé de feijão heterozigoto, qual a porcentagem de surgir feijões com listas. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer todo o cálculo normal de herança mendeliana, estamos diante de uma herança autossômica monogênica, dominante, segue o padrão de herança mendeliana. Você vai fazer todo aquele cruzamento normal, você vai perceber lá que vai ter 3 indivíduos com listas para cada um indivíduo sem lista, porque a proporção fenotípica é 3:1, com a característica dominante, 3, característica recessiva, 1. Depois que você chega no resultado, você multiplica o seu resultado por 95%. Então é assim que você resolve esse tipo de problema, ok? Fica a minha dica aí muito valiosa para você, preste atenção nisso. Vamos resolver uma questão que traz exemplo de penetrância. Agora, o que seria a expressividade? A expressividade é o seguinte: algumas manifestações genéticas, elas apresentam-se em graus diferentes. No caso da braquidactilia, tudo que é braque faz sentido ser pequeno, faz sentido ser mais reduzido, mais lento. No caso da braquidactilia, é porque o indivíduo ele apresenta dedos mais curtos. Isso é determinado por um gene dominante também. Então, o indivíduo, ele apresenta o gene dominante para ter dedos curtos. Ok, vai ter dedo curto. Ou então, ele é totalmente recessivo, vai ter dedos normais. A expressividade é diferente da penetrância. O que seria a penetrância nesse caso? O indivíduo tem o gene para ter dedo curto, mas ele tem um dedo totalmente normal. É porque o gene não tem total penetrância. Isso é uma coisa. Agora, o que acontece na braquidactilia é a questão da expressividade. Nós temos indivíduos com dedo curto, com dedo pouco curto, com dedo muito curto. Então perceba que a expressão do gene que é diferente. Nós temos indivíduos que têm dedos extremamente curtos. A braquidactilia ela se apresenta de forma bastante severa. Tem indivíduos que apresentam um dedo pouco curto, suavemente curto, quase imperceptível a braquidactilia nele. Isso é porque tem interferências de outros fatores dentro do organismo da pessoa, além de ser somente aquela manifestação genotípica, aquela manifestação determinada por aquele genótipo. Alguma proteína que o indivíduo produz pode atuar sobre a ação daquele gene, diminuindo a expressividade dele, e o indivíduo pode apresentar, portanto, o problema. Ele tem um gene dominante, ele apresenta o problema, mas existem vários graus de intensidade do problema. Isso caracteriza a expressividade. Então, penetrância é uma coisa, expressividade é outra, ok? Claramente explicado para vocês, espero que você tenha entendido.
e grande abraço. A gente continua. Até mais.